Leitura do livro Este Mundo Tenebroso, de Frank Peretti, com seu amigo Joaldo Almeida. Estaremos iniciando hoje a leitura de um dos livros mais interessantes do cristianismo, que é o livro Este Mundo Tenebroso. Um livro que tem o contexto da batalha espiritual, e nós estaremos realizando audiobooks, fazendo com que essa leitura seja edificante para você. Você que gosta de ouvir, que talvez não tenha tempo para parar e ler, mas pode ouvir no seu carro, dirigindo para o trabalho, aonde você estiver. Nós estaremos iniciando hoje a leitura desse livro e eu espero que você seja profundamente edificado. O nome do livro é Este Mundo Tenebroso, volume 1, a parte 1, do Frank Peretti. Começando com Efésios 6,12, que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Capítulo 1. Quando os dois vultos trajando roupas de trabalho surgiram na rodovia 27, na periferia de Aston, uma cidadezinha cuja vida revolvia em torno de sua faculdade, a noite enluarada de domingo ia chegando ao fim. Eram altos, no mínimo acima de 2 metros, de compleição robusta, perfeitamente proporcionados. Um tinha cabelos escuros e possuía traços marcantes. O outro era loiro e poderoso. A pouco menos de 1 quilômetro de distância, olharam rumo à cidade, considerando o barulho dos sons festivos vindo das lojas, das ruas e dos becos que ela abrigava. Puseram-se então a caminhar. Era a época do Festival de Verão de Aston, o exercício anual de frivolidade e caos da cidade. A sua forma de dizer obrigado, volte outra vez, boa sorte, foi bom tê-los aqui, aos cerca de 800 alunos da faculdade Whitmore, que estariam entrando nas tão esperadas férias de verão. A maioria faria as malas e iria para casa, mas todos definitivamente ficariam pelo menos o tempo necessário para aproveitar as festividades, a discoteca, o parque de diversões, os filmes baratos e tudo mais que desse para desfrutar. As claras ou as escuras, só para farra. Eram horas de loucuras, uma oportunidade de se embebedar, engravidar, apanhar, cair no conto do vigário e passar mal do estômago, tudo na mesma noite. No centro da cidade, um proprietário com senso comunitário havia aberto um lote vazio e permitido que um grupo ambulante de imigrantes empreendedores montassem seu parque, com atrações, barracas e toaletes portáteis. A aparelhagem parecia melhor no escuro, uma escapadela de ferrugem fericamente iluminada, movida a motores de trator de escapamento aberto que competiam com a oscilante música do parque, guichando ruidosamente de algum lugar no meio daquela barra funda. Mas nessa cálida noite de verão, a multidão que por ali perambulava, comendo algodão doce, estava a fim de se divertir. Uma roda gigante girava lentamente, hesitava a fim de receber passageiros, girava um pouco mais para o desembarque, depois dava algumas voltas completas, a fim de fazer valer o preço do bilhete. Um carrossel revolvia em um círculo espalhafatoso de luzes brilhantes. Os cavalinhos descascados e caindo aos pedaços ainda saracoteavam ao som pré-gravado de um órgão a vapor. Os frequentadores do parque atiravam bolas a cestas, moedas a cinzeiros, dardos a balões de gás e dinheiro fora ao longo da instável passagem montada às pressas, onde os vendilhões repetiam a mesma arenga, tentando convencer os transeuntes a tentarem a sorte. Os dois visitantes, altos e silenciosos em meio a tudo aquilo,
Perguntavam-se como uma cidade de 12 mil pessoas, incluindo os alunos da faculdade, podia produzir tão grande e populante multidão. A população, geralmente calma, havia comparecido em massa, incrementada por gente de outras paragens à procura de diversão, até que as ruas, bares, lojas, becos e estacionamentos ficassem lotados nessa ocasião em que tudo era permitido e o ilegal era ignorado. A polícia tinha as mãos cheias, mas cada prostituta, baderneiro, vândalo, bêbados algemados, significava apenas que mais de uma dúzia ainda estava solta e perambulando pelas ruas. O festival, chegando ao auge na noite final, era como uma furiosa tempestade que não podia ser detida. Podia-se apenas esperar que ela amainasse e haveria muito o que limpar depois. Os dois visitantes foram passando lentamente pelo parque apinhado, ouvindo as conversas, observando a atividade. Queriam saber coisas a respeito da cidade. Por isso, demoraram-se observando aqui e ali, à direita e à esquerda, adiante e atrás. A aglomeração de transeuntes passava por eles como peças de vestuário a revolver-se na máquina de lavar, serpenteando de um lado ao outro da rua em ciclo imprevisível, sem fim. Os dois homens altos não tiravam os olhos da multidão, estavam à procura de alguém. "Olhe lá", disse o de cabelo escuro. Ambos a viram. Era jovem, muito bonita, mas também muito inquieta, olhando de um lado para o outro, uma máquina fotográfica nas mãos e uma expressão orgulhosa no rosto. Os dois atravessaram apressados a multidão e colocaram-se ao lado da moça, que não percebeu a sua presença. "Sabe", disse o de cabelo escuro, "você poderia tentar olhar lá adiante." Com esse simples comentário, ele passou a mão nos ombros dela e a conduziu rumo a certa barraca na passagem. Ela atravessou a grama e os papéis de bala, caminhando na direção da barraca, onde alguns adolescentes desafiavam-se mutuamente a estourar balões de gás com dardos. Nada naquilo a interessava, mas então, umas sombras movendo-se sorrateiras atrás da barraca prenderam a sua atenção. Ela segurou a máquina em posição, deu mais alguns passos leves e cuidadosos e, a seguir, levou a máquina rapidamente ao olho. O clarão do flash iluminou as árvores atrás da barraca, enquanto os dois homens se afastaram, apressados para o seu próximo encontro. Moveram-se suavemente, sem excitação, passando pela parte principal da cidade a passos rápidos. Seu destino estava a cerca de 1,5 km do centro da cidade, na Rua Popular, e subindo uns 800 metros até o topo da Rua Morgan Hill. Não demorou quase nada para que se detivessem em frente à igrejinha branca, no meio do minúsculo estacionamento, com seu gramado bem cuidado e o bonito quadro onde estavam anunciados o horário da escola dominical e do culto. Em cima do pequeno quadro de avisos encontrava-se o nome Igreja da Comunidade de Aston, e em letras pretas pintadas, às pressas sobre qualquer que fosse o nome anteriormente ali colocado, dizia Henry L. Bush, pastor. Eles olharam para trás. Desta alta colina podia-se divisar toda a cidade e vê-la estender-se até cada um dos seus limites. A oeste brilhava o parque cor de caramelo. A leste erguia-se o imponente e conservador campus da Faculdade Whitmore. Ao longo da rodovia 27, a principal rua da cidade, estavam os prédios comerciais, as pequenas representações locais de famosas cadeias de lojas, alguns postos de gasolina batalhando para conquistar fregueses com ofertas especiais, uma loja de ferragens, o jornal da cidade, diversas lojas pequenas de comerciantes locais. Dessa posição, a cidadezinha parecia tão tipicamente americana, pequena, inocente e inofensiva, uma gravura. Mas os dois visitantes não se valiam apenas dos olhos para perceber as coisas. Mesmo daquela posição vantajosa, o verdadeiro substrato de Aston pesava muito em seus espíritos e mentes. Podiam senti-lo inquieto, forte,
crescente, bem planejado e cheio de propósito, um tipo de maldade muito singular. Eles não eram avessos a questionar, estudar e investigar. Na maioria das vezes, essas atividades faziam parte do seu trabalho. Assim sendo, era natural que hesitassem nessa tarefa, pausando com o intuito de indagar: por que aqui? Mas apenas por um instante, podia ser uma sensibilidade aguçada, um instinto, uma impressão muito leve, só a eles discernível, mas era o suficiente para fazer com que sumissem prontamente no canto da igreja, fundindo-se contra a parede, chanfrada, quase invisíveis, ali no escuro. Nada diziam, não se moviam, mas observavam com olhar penetrante algo que se aproximava. A cena noturna da rua quieta era um mosaico em nítidos traços azuis do luar e sombras imprecisas. Mas uma das sombras não balouçava ao vento como as das árvores, nem tampouco era estática como a dos prédios. Rastejava, tremia, movia-se em direção à igreja, enquanto qualquer luz que a atravessava parecia afundar-se em seu negror, como se ela fosse uma brecha aberta no espaço. Mas essa sombra tinha uma forma animada que fazia lembrar alguma criatura. E quando se aproximou da igreja, ouviram-se sons. O arranhar de garras no chão, o leve farfalhar de asas membranosas refladas pela brisa, adejando logo acima dos ombros da criatura. Ela tinha braços e pernas, mas ao cruzar a rua e subir os degraus da escadaria da frente da igreja, parecia mover-se sem a ajuda deles. Seus olhos malévolos e esbugalhados, com seu próprio brilho amarelado, refletiam a pura luz azul da lua cheia. A cabeça retorcida saía dos ombros encurvados, e tufos de hálito rubro e ranchoso borbulhavam em penosos chiados através das fileiras de dentes afiados e pontiagudos. Ou ela ria ou tossia. Os chiados que lhe escapuliam do fundo da garganta podiam ser qualquer das duas coisas. Da posição rastejante em que se encontrava, ergueu-se sobre as pernas e correu os olhos pela quieta vizinhança. As bochechas pretas e rígidas, repuxando-se em horrendo riso, a própria máscara da morte. Moveu-se em direção à porta da frente. A mão escura passou através da porta, como um espeto passa por um líquido. O corpo inclinou-se para diante e penetrou na porta, mas só até a metade. De súbito, como se colidisse com uma parede em alta velocidade, a criatura foi atirada para trás, caindo em furiosa queda escada abaixo. O rubro e brilhante hálito desenhando uma trilha escaracolada no ar. Com um sinistro berro de fúria e indignação, ela se ergueu da calçada onde se esparramara e fixou os olhos na estranha porta que lhe barrara a passagem. Então, as membranas das suas costas começaram a inflar, apossando-se de grandes quantidades de ar, e com grande alarido, ela voou de cabeça rumo à porta, rumo ao saguão, e para dentro de uma nuvem de ardente luz branca. A criatura gritou e cobriu os olhos, sentindo-se a seguir apanhada no enorme e poderoso aperto de uma mão. No instante, foi arremessada no espaço como um boneco de pano, novamente do lado de fora, expulsa à força. As asas zumbiram num borão enquanto ela se inclinava numa fechada curva aérea e se lançava outra vez contra a porta. Fumaça vermelha escapando em tufos, em riscos de suas narinas, as garras a mostras e prontas para atacar. O espectral retinido de um berro a lhe sair da garganta. Como uma flecha atravessa o alvo, como uma bala passa por uma tábua, ela se arremeteu porta adentro. E no mesmo instante sentiu suas entranhas se arrebentarem. Houve uma explosão de sufocante vapor, um último berro e o agitar de braços e pernas que murchavam. Então nada mais houve a não ser o mau cheiro de enxofre que se dissipava e os dois estranhos subitamente dentro da igreja.
O homem loiro embainhou sua espada brilhante à medida que a luz branca que o circundava ia desaparecendo. Um espírito de perturbação? Perguntou ele. Ou dúvida, ou temor, quem vai saber? E esse era um dos menores? Ainda não vi nenhum menor. Realmente não. E quantos você diria que existem? Muitos. Muito mais do que nós, e por toda parte, nunca ociosos. Já deu para ver. Mas o que estão fazendo aqui? Jamais vimos tamanha concentração antes, não aqui nesse local. A razão não ficará oculta por muito tempo. Seu olhar passou pelas portas do saguão em direção à nave do templo. Vamos ver esse homem de Deus. Eles se afastaram da porta e caminharam através do pequeno vestíbulo. O quadro de aviso na parede trazia pedidos de alimentos para uma família que passava necessidade, ofertas de pequenos serviços para adolescentes e o pedido de orações em favor de um missionário enfermo. Um grande cartaz anunciava uma assembleia da congregação para a sexta-feira seguinte. Na outra parede, o relatório da oferta semanal indicava que, com relação à semana anterior, tinha havido uma queda nas contribuições, mesmo suceder ao comparecimento de 61 pessoas para 42. Pela curta e estreita passagem foram eles, caminhando entre as fileiras alinhadas de pranchas escurecidas e de bancos de ripas, em direção à frente da nave, onde um pequeno facho de luz incendia sobre a rústica cruz no topo do batistério. No centro da plataforma, recoberta por gasto tapete, encontrava-se a pequena mesa sagrada, o púlpito, sobre o qual repousava uma Bíblia aberta. Era um mobiliário humilde, funcional, mas nada elaborado, revelando a humildade da parte da congregação, ou pouco caso. Foi nesse momento que o quadro adquiriu o primeiro som, um soluçar mansinho, abafado, vindo da ponta do banco direito. Ali, ajoelhado em ardente prece, a cabeça descansando sobre o duro encosto do banco de madeira, as mãos cerradas, com fervor, encontrava-se um jovem, muito jovem. Pensou a princípio o loiro, jovem e vulnerável. Seu semblante, agora o retrato vivo da dor, sofrimento e amor, deixava transparecer tudo. Seus lábios moviam-se em silêncio, à medida que nomes, petições e louvor jorravam compaixão e lágrimas. Os dois não puderam evitar ficar ali por um instante em pé, observando, estudando, ponderando. O pequeno guerreiro, disse o de cabelo escuro. O loiro formou as mesmas palavras em silêncio, olhando para o homem contrito que orava. Sim, observou, é este mesmo. Mesmo agora, ele está a interceder, colocando-se diante do Senhor em favor do povo da cidade. Ele vem aqui quase todas as noites. Ante esse comentário, o grandalhão sorriu. Ele não é tão insignificante assim. Mas é apenas um, e está sozinho. Não. O homem zarrão sacudiu a cabeça. Existem outros. Sempre existem outros. Apenas têm que ser encontrados. Por enquanto, essa oração única e vigilante é o começo. Ele vai ser ferido, você sabe disso, e também o jornalista, e nós também. Mas venceremos? Os olhos do grandalhão pareceram chamejar como um fogo reativado. Lutaremos. Lutaremos, concordou o amigo. Eles se postaram por sobre o guerreiro ajoelhado, dos dois lados, e naquele momento, pouco a pouco, como um desabrochar de uma flor, a alva luz começou a inundar o recinto. Ela iluminou a cruz na parede traseira, lentamente fez sobressair as cores e os veios em cada prancha de cada banco, e elevou-se em intensidade até que o templo, anteriormente sem graça e humilde, brilhou com uma beleza sobrenatural. As paredes chispavam, os tapetes gastos cintilavam, e o pequenino púlpito ergueu-se ao alto e rijo como uma sentinela de costas para o sol.
Agora, os dois homens estavam radiantemente alvos. A roupa que trajavam antes, transfiguradas em vestes que pareciam arder de intensidade. Seus rostos estavam bronzeados e brilhantes, os olhos corruscavam como fogo, e cada um deles trazia um faiscante cinto dourado, do qual prendia uma espada reluzente. Colocaram as mãos sobre os ombros do rapaz, e então, como o abrir de um gracioso dossel, sedosas, tremuluzentes, diafanas membranas começaram a se desenrolar de suas costas e ombros e erguer-se para se encontrar e sobrepor acima de suas cabeças, ondulando suavemente no vento espiritual. Juntos ministravam paz ao seu jovem tutelado, e as muitas lágrimas destes principiaram a arrefecer. O Clarim de Aston era um jornal popular, típico da cidade do interior, pequeno e original. Talvez às vezes um tantinho desorganizado, despretensioso. Era, em outras palavras, a expressão impressa de Aston. Seus escritórios ocupavam pouco espaço num prédio comercial da rua principal, no centro da cidade. Uma construção simples, de um só andar, com grande vitrine e uma porta pesada, que trazia marcas de pés e uma fenda para a correspondência. O jornal saía 2 vezes por semana, às terças e às sextas, e não dava muito lucro. Pela aparência do escritório e 2 instalações, podia-se ver que era uma operação de minguado orçamento. Na parte da frente do prédio achava-se o escritório e a área de notícias. Consistiam em 3 escrivaninhas, 2 máquinas de escrever, 2 cestos de lixos, 2 telefones, uma cafeteira elétrica sem o fio e o que parecia ser tudo o que podia existir no mundo em matéria de notas, papéis, papel timbrado e bugigangas de escritório. Um velho e gasto balcão, trazido de uma estação da estrada de ferro desmantelada, formava a divisória entre o escritório em si e a área de recepção. E como era de esperar, havia um sininho acima da porta que tinia todas as vezes que alguém entrava. Nos fundos desse labirinto de atividade em pequena escala, achava-se um traço de luxo um tanto grandioso demais para o lugar. Uma divisória de vidro que fechava o escritório do redator. Na realidade, era uma nova adição. O novo redator proprietário era um ex-repórter de cidade grande, e ter um escritório de redator fechado com o vidro havia sido um dos sonhos de sua vida. Esse novo sujeito era Marshall Hogan, um tipo robusto e enérgico, de grande porte, a quem a sua equipe, o compositor, a secretária repórter, moça dos anúncios, o colador de artigos e a repórter colunista, carinhosamente se referia como Átila, o Hogan. Ele havia comprado o jornal alguns meses antes e o choque entre a sofisticação da cidade grande dele e a calma interiorana da equipe ainda provocavam confrontações de tempos em tempos. Marshall queria um jornal de qualidade, que saísse com eficiência e suavidade e dentro dos prazos, com um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Mas a transição do New York Times para o Clarim de Aston era como pular de um trem em disparada ao encontro de uma parede de gelatina. As coisas simplesmente não se cristalizavam com tanta rapidez naquele pequenino escritório. E o alto nível de eficiência que Marshall estava acostumado tinha que dar lugar à peculiaridade do Clarim de Aston, como guardar o pó de café usado para o depósito de adubo da secretária, e alguém finalmente entregar a tão esperada história de interesse humano, mas toda coberta de titica de papagaio. Os padrões de tráfego da manhã da segunda-feira eram febris. Não dava tempo de ninguém curtir uma ressaca de fim de semana. A edição de terça-feira estava sendo tirada às pressas e toda a equipe estava sentindo as dores de parto, correndo de cá para lá, das escrivaninhas na parte da frente, à sala de colagem na parte de trás, apertando-se para passar quando se encontravam no estreito corredor, carregando rascunhos de artigos e anúncios a serem tipografados, provas já prontas e diversos formatos e tamanhos de meios tons das fotografias
que iriam ornar as novas páginas. Nos fundos, entre luzes brilhantes, mesas atravancadas com trabalhos e corpos em rápido movimento, Machal e Tom, o colador, achavam-se inclinados sobre um grande cavalete em forma de banco, montando o clarim a partir de recortes e pedaços esparramados por todos os lados. Este vai aqui, este não cabe, então temos que encaixar em outro lugar. Este é muito grande. O que usaremos para preencher este? Machal estava ficando irritado. Toda segunda e quinta ele ficava muito irritado. Ed! Berrou ele, e a secretária respondeu: Vou indo. E ele lhe disse, pela milésima vez: as galés vão nas bandejas em cima da mesa, não fora delas na mesa, não no chão, não no chão. Eu não pus nenhuma galé no chão, protestou Ed, enquanto saía às pressas da sala de colagem com outras galés nas mãos. Era uma mulherzinha rija, de 40 anos, com a personalidade perfeita para opor-se à brusquidão de Machal. Era ainda ela quem sabia encontrar as coisas no escritório melhor do que qualquer outra pessoa, especialmente o novo chefe. Eu as coloquei nas suas lindas bandejinhas, aonde você quer que fiquem. Então, como elas vieram parar aqui no chão? Vento, Machal, e não me faça dizer-lhe de onde vem. Muito bem, Machal, disse Tom, mas isso inclui as páginas 3, 4, 6 e 7. O que me diz das páginas 1 e 2? O que vamos fazer com todos esses espaços vazios? Vamos colocar a cobertura que Bernie fez do festival, com história bem redigidas, fotos dramáticas de interesse humano, o negócio todo, assim que ela botar o traseiro aqui dentro e nos der o que arrumou, Ed. O quê? Bernie está mais de 1 hora atrasada, barbaridade. Dá para chamá-la de novo? Acabei de ligar, ninguém atende. George, o pequeno tipógrafo, aposentado, que ainda trabalhava por gostar do que fazia, fez a cadeira girar de costas para a tipografia e ofereceu. Que tal o churrasco da Liga das Senhoras? Estou acabando de montar esse artigo e a foto da senhora Marmacelli é suficientemente picante para provocar uma ação legal. Gemeu Machal. Bem na primeira página, é disso que mais preciso, uma boa impressão. E então, o que vamos fazer? Perguntou Ed. Alguém daqui foi ao festival? Eu fui pescar, disse Jorge. Esse festival é quente demais para mim. Minha mulher não me deixou ir, disse Tom. Eu vi um pouquinho dele, disse Ed. Comece a escrever, disse Machal. O maior acontecimento do ano e temos que publicar algumas coisas a respeito. O telefone tocou. Salva no último instante? Chilerou Ed, enquanto apanhava a extensão que ficava na sala dos fundos. Bom dia, aqui é o Clarim. De súbito, ela se animou. Ei, Berenice, onde está você? Onde está ela? Quis saber Machal ao mesmo tempo. Ed foi ouvindo e o seu rosto foi ficando horrorizado. Sim, bem, calma. Claro, não se preocupe. Nós a tiraremos daí. Machal acudiu impaciente. Bem, onde ela está, afinal de contas? Ed lançou-lhe uma olhada, cheio de censura, e respondeu: na cadeia. Encerramos o capítulo 1 aqui. Continuaremos na nossa próxima gravação. Nos acompanhe na leitura do livro Este Mundo Tenebroso. Eu lhe garanto que você ficará impressionado com o que irá aprender com a leitura desse livro. Não esqueça de curtir o nosso canal aqui no YouTube, de assinar. Será uma forma de você estar nos abençoando. Um grande abraço, um beijo no seu coração, do seu amigo Joaldo Almeida.